Então, dando continuidade ao nosso primeiro estudo sobre as evidências da palavra de Deus, evidências da existência de Deus, onde ele deixou pegadas na terra, pegadas no céu, pegadas no nosso corpo, a arqueologia que ilumina a Bíblia, eu e você pondo a Bíblia de Deus à prova, a permanência da Bíblia e mais, como as profecias bíblicas se cumpriram, cada uma em cada detalhe do que o Senhor falou. É isso aí. Sejam bem-vindos a mais um estudo da Palavra de Deus. Que Deus te abençoe e te ilumine. Vamos orar? Santo, eterno Deus e Pai, louvado, santo, bendito seja o teu santo nome, porque aqui estamos, Senhor, porque queremos entender a tua palavra gloriosa, como, Senhor, existimos, como continuaremos e o que acontecerá no futuro. E a tua palavra nos esclarece tudo isso, Senhor. A tua palavra nos esclarece diante de tudo que estamos vivendo, essa guerra entre o bem e o mal, este grande conflito. Por favor, em nome de Jesus, que cada um aqui que ouve, que estuda, que busca a tua palavra, que o Espírito Santo do Senhor ajude-os a cada dia entregar-se completa, inteiramente a ti, Senhor, para que o Espírito Santo do Senhor nos dê conhecimento, clareza e discernimento de tudo que o Senhor tem nos ensinado até aqui. Muito obrigado, Senhor, que o teu Espírito Santo nos ajude e continue conosco, com cada um que aqui está junto comigo, se inscreveram pelo teu poder. Muito obrigado, Pai, que abençoe a cada um, a cada família aqui, em nome de Jesus. Amém. Então, nós paramos nos exemplos que Deus deixou de Tiro, né? Que tudo que aconteceu ali, no finalzinho, que tudo foi acontecendo, as 6 coisas que aconteceram, que Deus previu de Tiro aconteceu, nos mínimos detalhes, né? Como a palavra de Deus nos fala. Como Ezequiel 26:14 diz: de você só deixarei uma rocha nua, onde os pescadores estenderão as redes para secar, a cidade nunca mais será construída, eu, o Senhor eterno, falei. Lembra? Terminei aqui. Então agora vamos falar da profecia sobre o Egito. Certamente o Egito tem um passado glorioso, mas qual é a situação desse país hoje? Me diga. A palavra de Deus registra a seguinte profecia. Ezequiel, capítulo 29, versículo 14 e 15. Restaurarei a sorte dos egípcios e os farei voltar à terra de Patros, a terra de sua origem. E serão ali um reino humilde, tornar-se-á mais humilde, o mais humilde dos reinos, e nunca mais se exaltará sobre as nações, porque os diminuirei para que não domine sobre as nações. Quem disse isso? Deus, o nosso Senhor, Deus eterno, falou. Embora, amados, o Egito tenha sido certo progresso, tenha feito certo progresso nos anos recentes, 70% dos egípcios são analfabetos. E com muitas áreas, e em muitas áreas as mulheres, as crianças ainda não utilizadas, elas são utilizadas como burro de carga. No passado, o Egito era famoso por seu suprimento de papiro. O papiro crescia abundantemente nos arroios e nos rios que ali existia. E
E uma coisa importante, dos arroios e dos rios que iriam secar e desaparecer, mas não mais existindo na terra do Egito. E até mesmo esse mínimo detalhe teria se cumprido. Isaías capítulo 19, versículo 7 diz: a relva que está junto ao Nilo, junto às ribanceiras e tudo o que foi semeado junto dele se secarão e serão levados pelo vento e não subsistirão. Essa é a palavra do Senhor. Como é grandioso, é maravilhoso estudarmos ela, porque saberemos o que vai acontecer e nada que o Senhor irá fazer na nossa vida que Ele não avise antes. Ele avisou para todos o que iria acontecer. E hoje já não há mais papiro no Egito, salvo numa pequena área do Museu do Cairo, somente. E Petra é um lugar fantástico. Cada edifício, mais de 1000 deles, estava entalhado como uma obra de arte na rocha viva. Nas montanhas mais elevadas ao redor do vale encontram-se lugares de sacrifício humano. A cada semana, jovens mulheres eram sacrificadas ao Deus Sol. Olha que situação. Esse é o ser humano sem Deus. Essa era uma prática horripilante na qual a jovem era violentada. Misericórdia. E então estava ainda viva. E ainda viva, era arrancado o seu coração, eles arrancavam o coração do seu corpo, e enquanto ainda pulsava, eles ofereciam ao sol nascente. Deus odiava o culto ao sol, por isso profetizou um juízo contra Edom. Jeremias capítulo 49, versículo 17 e 18 diz o seguinte: assim será Edom objeto de espanto. Todo aquele que passar por ele se espantará e assobiará por causa de todas as suas pragas, como a destruição de Sodoma e Gomorra e das suas cidades vizinhas, diz o Senhor. Assim não habitará ninguém ali, nem morará nela homem algum. Isaías 34, 11 e 13 nos diz que o bufo, o corvo, faria nela os seus ninhos e que cresceria espinho e ortiga nos palácios e nas fortalezas da cidade. Nada pode descrever com maior exatidão a acuidade, a desolação de Petra em nossos dias. Babilônia também, a maior cidade do mundo antigo, é muitas vezes mencionada como a cidade dourada e de uma era áurea. Jeremias resiste à profecia com respeito à Babilônia, que nos diz o seguinte em Jeremias 51, 26 a 37. De ti não se tirarão pedras, nem para ângulo, nem para fundamentos, porque se tornarás em desolação perpétua. Diz o Senhor, Babilônia se tornará em montões de ruínas, moradas de chacais, objeto de espanto e assobio, e não haverá nela quem habite. Aqueles que visitaram o local da antiga Babilônia dizem que este ainda é um lugar desolado onde não mora homem algum. Porém, a profecia é ainda mais clara. Veja em Isaías 13, capítulo 20 e 21. Nunca, jamais será habitada, ninguém morará nela. O arábio não amarrará ali a sua tenda,
nem tampouco os pastores farão ali deitar os seus rebanhos. Porém nela as feras do deserto repousarão. Olha só. E após, amados, e após 2.500 anos, os arábios ainda existem. Os árabes ainda existem. Mas Babilônia não. Os poderosos palácios, os jardins suspensos de Babilônia são apenas lembranças, mas os árabes ainda vivem em tendas. Como Isaías poderia saber que os árabes continuariam a viver próximo das ruínas de Babilônia por 2.500 anos? Mas se recusaria a usá-la como abrigo. A palavra de Deus nos deixou isso para toda a nossa história, para toda a nossa vida, para que eu e você pudéssemos ter conhecimento. Os exploradores e escavadores dizem que é possível erradicar essa ideia da mente desse povo. Há muitos particulares nessa profecia. Cada um dos que nos fornecem uma prova da profecia divina, se forem reunidas, preencherão as páginas de um livro muito volumoso. Israel. Olha só, vamos lá em Israel. Eis outra profecia que cada nação no mundo ajudou a cumprir. A profecia referente ao povo de Israel em Levítico e em Deuteronômio, Moisés traça a história política e religiosa dessa raça. Por mais de 3.400 anos, aproximadamente de 1.500 a.C., aos dias atuais. Veja bem, Levítico, capítulo 26, versículo 33 e 34, diz o seguinte: espalhar-vos-ei entre as nações, e desembainharei a espada atrás de vós, e a vossa terra será assolada, e as vossas cidades serão desertas. Então a terra folgará nos seus sábados, todos os dias da sua assolação, e vós estareis na terra dos vossos inimigos. Nesse tempo a terra descansará e folgará nos meus sábados. Deuteronômio 28, 25 diz: e serás motivo de horror para todos os reinos da terra. Então, amados, esse povo antigo de Deus misturou-se com todas as nações por mais de 2.500 anos. No entanto, sempre continuam mantendo sua identidade racial. Durante esse mesmo período, muitas outras nações surgiram, permaneceram distintas por um tempo e então desapareceram na massa da humanidade. Um grupo de imigrantes pode preservar sua nacionalidade por uma ou duas gerações, mas depois ela acaba se perdendo. Isso não ocorre com os judeus. Eles estão em cada nação, como a profecia disse que deveria estar, mas sempre e em todas as partes mantém sua identidade. Ou seja, o poder da Bíblia. Finalmente, você e eu poderemos considerar o poder da Bíblia para transformar vidas, para transformar a minha e a sua vida, e de todos aqueles que estudam e guardam as coisas nelas escritas. Romanos, capítulo 1, versículo 8 diz: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Olha que extraordinário, a palavra de Deus, ela é fundamental, ela é fantástica para nos dar entendimento. Como provaremos a verdade dessa declaração? O que você acha? Apenas, amados, por meio
da experiência minha e sua pessoal. A autoridade divina da Bíblia não é estabelecida pelo argumento, mas pela experiência. Se eu e você nos submetermos à justa prova, ela irá comprovar a si mesma. Se você pôr a Bíblia à prova, ela vai se comprovar a si mesma, né? Por ela mesma. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz o seguinte: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. É isso que a palavra de Deus faz quando estudamos ela. Ela nos torna, ela nos torna um com Cristo, ela nos torna nova criatura. E faz tudo novo, de novo. Oh, glória! Pelo poder da Bíblia, incontáveis homens e mulheres romperam as ideias dos hábitos pecaminosos. É assim que a palavra de Deus faz. Ela faz com que nós rompamos com as nossas cadeias e hábitos pecaminosos. Os blasfemadores tornaram-se reverentes e puros. Os ébrios se tornaram sóbrios. Os criminosos se tornaram confiáveis e industriosos. Os canibais tornaram-se amáveis e gentis. As almas nascidas à semelhança de Satanás se transformam, amados, à imagem de Deus. Essa transformação é o maior dos milagres que a palavra de Deus faz àquele que estuda, que busca, e o poder de Deus o transforma. Não é maravilhoso? Vale a pena você tirar tempo para estar com Deus, para ouvir a sua palavra, porque quando nós estamos lendo essa palavra, nós estamos ouvindo Deus falar conosco. E quando você se ajoelha e ora, você está falando com o Senhor. É grandioso, é maravilhoso. E isso nós podemos, pela graça de Deus, sermos, mesmo que sejamos semelhantes ao inimigo, o Senhor nos transforma à imagem e semelhança dele. Isso não tem preço. Esse é o maior dos milagres que o Senhor quer fazer na nossa vida. Salmo 34, versículo 8 diz: ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Aleluia, louvado seja Deus, não é? Se recebermos a Bíblia como um guia de Deus para a nossa vida, também iremos nos tornar testemunhas vivas do seu poder transformador. Não é maravilhoso? Queridos, em nome de Jesus, crer na Bíblia como a palavra de Deus, creia na Bíblia como a palavra de Deus. Porque ela impede de que você e eu sigamos fábulas humanas. A Bíblia, ela é um livro autêntico e ela é a evidência esmagadora de um Deus criador, de um Deus mantenedor, de um Deus que nos dá a vida e nos quer dar a salvação, nos libertar deste mundo de trevas. Leia, em nome de Jesus, suas páginas, onde você vai encontrar a mensagem de Deus para a sua vida, para seu amigo, para a sua família, para todos aqueles que você conhece. A mesma palavra do Senhor, todos nós iremos encontrar as respostas que nós precisamos, que nós desejamos para viver. Então a Bíblia é um livro de instrução que objetiva orientar-nos de como vivermos nesta vida. Porque se não seguimos e não estudamos ela, vamos viver de qualquer jeito. Vamos viver conforme os nossos desejos pecaminosos e vamos somente sofrer. E no final,
as minhas escolhas sem a luz da palavra de Deus, é caminho de morte. Não tem nada mais no final, somente morte. Então a Bíblia, ela nos orienta e nos mostra como vivermos nesta vida. Porém, é mais ainda. Ela revela para mim e para você. Ela nos revela Jesus Cristo, o caminho para a vida eterna. É maravilhoso, amados. Vale a pena você e eu estudarmos essa palavra grandiosa. Confira o seu aprendizado todos os dias dessa semana até o próximo estudo, o segundo estudo. Primeiro, como Cristo compara a beleza das flores com a melhor vestimenta dos seres humanos. Mateus, capítulo 6, versículo 28 e 29. Segundo, o que a beleza das estrelas nos declara? Salmo 19, versículo 1. Terceiro, o que o salmista declarou ao maravilhar-se com a complexidade do corpo humano. Salmo 139, versículo 14, responde. Quarto, quem é o responsável por toda a criação? Hebreus 3, 4. Quinto, o que deu confiabilidade à Bíblia e silenciou os críticos? Quem é o responsável pela existência da Bíblia? 2 Timóteo 3, 16. Aliás, o sétimo, por quanto tempo irá durar a palavra de Deus? Isaías 40, versículo 8. E algo extraordinário que traz a confiabilidade da palavra de Deus, que aqui na pergunta 5 não diz o que deu confiabilidade à Bíblia e silenciou os críticos. Exatamente tudo que a palavra de Deus mostrou e se cumpriu, que nós lemos aqui de Petra, de Israel, de Babilônia, e tudo isso está aqui em Isaías 13, 20 e 21. Então, a outra questão aqui da pergunta 8 diz: que capacidade especial Deus possui? Isaías 46, versículo 9 e 10. O 9. A que cidade antiga Deus se referiu quando disse que suas ruínas seriam lançadas ao mar e nunca mais seriam reconstruídas? Ezequiel 26, 7 a 14. É isso que você vai estar utilizando durante toda a semana para revisar tudo aquilo que você já estudou, já ouviu até aqui. O 10. Que reino, disse Deus, iria se tornar a mais humilde das nações? Ezequiel 29, 14 e 15. 11. Nas ruínas de que cidade antiga os árabes iriam se recusar passar a noite? Isaías 13, 20 e 21. 12. No que disse Deus, os israelitas iriam se transformar? Levítico 26, 33 e 44. Deuteronômio 28 e 25. Está tudo aqui. O 13. Que diferença a Bíblia pode fazer na vida do ser humano? Que acabamos de ler. 2 Coríntios 5, capítulo 5, versículo 17 e 14. Que prova Deus pode aos homens para que façam? Que prova Deus dá para os homens para que façam? Salmo 34, versículo 8. Então é isso, são 14 lições que você ouviu aqui, que você pode aí, com a sua Bíblia, com oração, buscar ao Senhor, estudar e saber por você mesmo, sem ser por Beltrano, por Cicrano. Não fique só em ouvir o que o seu pastor, o padre, seja quem for, que fale para você referente à palavra de Deus e fique por isso mesmo. Você ouviu, anote
e vá você mesmo, pegue a sua Bíblia, ore, busque o Espírito Santo, que ele te ajuda a entender, a compreender a palavra do Senhor como ela é, sem acrescentar e nem diminuir, e sem adaptar ela ao meu gosto, ao seu gosto. Nós temos que aceitar o que a palavra de Deus diz, sem mudar e sem querer botar nada de ideia minha ou de pensamento meu, certo? Estamos juntos nessa? Então, você crê que a Bíblia é a palavra inspirada de Deus? Se você crê, amém. Louvado seja Deus, que Deus te abençoe, que Deus te guie e te proporcione cada vez e a cada estudo bênçãos e mais bênçãos na sua vida e na sua família. Que Deus abençoe. Um forte abraço.